Amém. Podemos, queridos, aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Antes de você se assentar, dá um abraço aí em 1, 2, 3 irmãos. Diga que bom que você está aqui nessa noite. Vamos adorar ao Senhor juntos. Amém. Pode tomar o teu assento. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Você que está aqui presente, você que está assistindo pelas redes, que Deus possa abençoar você da mesma forma, em nome de Jesus. E hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens que, no nome de Jesus, será poderosamente também abençoada. Vamos estar ministrando neste mês sobre este tema: as bênçãos dos filhos de Deus. Amém? Tem bênção para a minha vida, tem bênção para a tua vida, especial nesse mês. Amém, amados? Sabe por quê? Porque você não é um qualquer. Você é filha, você é filho de Deus. E este mês nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essa qualidade de filho de Deus, de filha do Senhor. O que significa isso? Que bênção maravilhosa é esta de sermos filhos de Deus. Nós temos filhos de Deus aqui nessa noite, levante a mão. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então nós vamos falar nessa noite sobre essas bênçãos, o privilégio de nós sermos filhos de Deus. Primeiro texto em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 7, veja comigo. Gálatas capítulo 4, verso 7, diz a palavra do Senhor o seguinte: assim, você já não é escravo, mas filho. Antes de avançar, faça essa declaração comigo. Diga: eu não sou escravo, eu sou filho. Amém? Você é filha, você é filho, você não é escravo. Antes de Jesus, antes de aceitar Jesus, você era escravo. Escravo do pecado, escravo do medo, escravo das drogas, escravo. Mas quando você teve um encontro com Jesus, a tua vida mudou. Você deixou de ser um escravo e passou a ter a proteção, o carinho, o acompanhamento, a bênção do Pai, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você passa a ser filho. Assim, você não é escravo, mas filho. E por ser filho, aí que a gente vai começar a falar sobre bênçãos. Nós temos um Deus que é abençoador. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que tudo fez, tudo criou. Nós temos um Deus que diz: eu sou o dono do ouro, da prata. Nós temos um Deus que é sobre tudo, que é sobre todos. E esse Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E nós, portanto, somos seus filhos. E o filho, ele passa a ser o quê? Herdeiro. E por ser filho, filho de quem? De Deus, também o fez herdeiro. Por ser filho, filho de Deus, Deus o fez
Quem? O Filho. O que? Herdeiro. Diga, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro é o que? É aquela figura, é aquele personagem que tem direitos, tem a herança, tem direitos sobre as coisas do Pai. Amém? Ele tem direito a todas as bênçãos do Pai. Então, na qualidade de filhos de Deus, nós somos herdeiros. Estamos ali nesta qualidade de herdeiro. Você não é um estranho. Você é herdeiro de Deus. Amém? E como filhos, nós somos herdeiros. Como filhos, nós somos, portanto, diga comigo, privilegiados. Nós somos privilegiados. Essa condição nos traz esse privilégio. Quando nós estávamos no mundo, quando estávamos nas práticas erradas, longe de Deus, Deus criou tudo que existe, criou toda a humanidade, criou todos os homens. Mas a gente só se torna filho quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele que faz essa ligação. Deixamos da condição de sermos meramente criatura, para a condição de filho. Amém, amados? Quem faz isso? Jesus. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. É Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus criou o homem, lá Adão e Eva, a gente conhece essa história. Deus criou e deu comando para que enchesse a terra, povoasse a terra. E aí Deus deu o comando para que dali de Abraão se nascesse o quê? Da sua descendência surgisse o quê? Uma nação, os hebreus, o povo de Israel. Então existiam várias nações, vários povos, mas Deus separou uma nação e chamou essa nação de filhos. Assim Deus quis. São os filhos, o povo de Israel são os filhos, vamos dizer assim, legítimos de Deus. E Paulo fala que nós fomos enxertados nessa árvore, enxertados na nação de Israel, entramos por adoção, porque os filhos genuínos são os judeus. Mas nós vamos falar isso ao longo do mês, mais detalhadamente. Mas aqueles que a Bíblia diz que Deus manda Jesus para pregar, veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Então o texto é claro. Jesus veio para o judeu, mas o judeu não o recebeu. Antes crucificaram. E a maioria deles ainda estão aguardando o Messias. Eles não creem em Jesus, como nós cremos. Os judeus chamados ortodoxos, aqueles radicais, tem os judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Jesus. Mas os judeus ortodoxos, eles não acreditam que Jesus
seja o Filho de Deus. Não. Aqueles que crucificaram Jesus ainda estão aí aguardando o Messias, e são, dentro da nação de Israel, a maioria. A minoria são judeus messiânicos, que acreditam que Jesus seja o Filho de Deus. Mas a maioria dos judeus são ortodoxos, são ali radicais, estão aguardando ainda a vinda do Messias, porque eles acreditam apenas que Jesus existiu. Sim, Jesus existiu, mas Jesus é meramente um profeta, um bom homem que veio aqui na terra, nada mais do que isto, nada mais do que isto. Não acreditam como nós acreditamos, não acreditam como os outros judeus chamados messiânicos, não acreditam. Então o texto bíblico diz que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? E nós recebemos também o Evangelho, e quando aceitamos Jesus, passamos, como eu disse, sermos também considerados filhos, independente de sermos ou não judeus. Não somos judeus, mas o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, todo mundo. E aqueles que aceitaram a Jesus, que aceitam a Jesus, são chamados e considerados filhos de Deus, portanto, herdeiros, com direitos. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre exatamente esta bênção. A gente aceita Jesus, nós somos transformados. Há uma transformação na vida do homem, há uma transformação, há uma mudança. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém aceitou Jesus, se alguém abriu o coração para Ele, é uma nova criação, é uma nova criatura. Porque a criatura anterior estava numa condição de escravo. Éramos escravos do pecado. O diabo nos subjugava. Estávamos ali naquela condição, longe de Deus, separados de Deus, destinados à morte eterna. No entanto, Jesus entra na nossa história, entra na nossa vida, muda a nossa vida. Nós passamos a estar em Cristo. Estamos em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, porque as coisas antigas, as práticas antigas, o que eu fazia quando estava no mundo, elas ficaram para trás. Antes eu mentia, antes eu fofocava, antes eu adulterava, antes eu roubava, antes eu fazia isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu aceitei Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Hoje eu sou uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Diga glória a Deus. O mundo não entende, o mundo não compreende, o mundo até muitas das vezes é radical e ignorante, falando: ah lá, fez e aprontou, ah lá, matou, roubou, e isso, aquilo, aquilo outro. Agora está lá na igreja, está um santarrão, uma santarrona. E eu pergunto: e qual é o problema? A pessoa não pode mudar? A pessoa não pode se arrepender?
não tem esse direito? Pau que nasce torto vai morrer torto? Quem disse isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. 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 Então, quais são os benefícios, pastor, de eu ser filho de Deus? Primeiro benefício, meu irmão, minha irmã, quando você abre o coração e aceita Jesus, sabe qual é? João 5,24. Veja comigo. Primeiro benefício daqueles que aceitam que tem Jesus na sua vida. João 5,24. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a primeira bênção dos filhos de Deus. Olha a primeira dádiva. Olha aqui a herança vai trazer para você. Diga comigo: vida eterna. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: tão certo como você respira, tão certo como você está vivo, tão certo como você sabe que um dia vai morrer, com essa mesma certeza, pode ter certeza que existe a vida eterna. Deus não nos criou meramente para vivermos nessa terra e tudo terminar aqui e desta forma. Não. É apenas uma fase da nossa existência. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é um ser eterno. Você é um ser eterno, corpo, alma e espírito. Você tem prazo de validade aqui na terra? Tem. Uns vivem 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas não vai muito longe, não. Não dá. Não sabemos qual o nosso dia, qual a nossa hora, mas fato é que temos um prazo de validade aqui na terra. E quando, como diz lá a palavra em Eclesiastes, o fio de prata se arrebenta, cessa a vida, o corpo vai para a terra, o bichinho vai comer. Ou você vai entrar lá e ser cremado, né? Tacar fogo em você virar pozinho e soltar lá pelo helicóptero ou jogar no mar, não sei. Quem quer ser cremado aí? 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tem uma galera aí que quer. Deve doer, eu vou. Mas tá bom, não, mas eu quero não. Deixa o bichinho comer, estou alimentando o outro ali. Minha ossada vai para pesquisa, sei lá. Muito bem. E aí o bichinho vai comer, mas a tua alma e o teu espírito permanecem, porque é imaterial, é espiritual, está dentro de você. A palavra de Deus diz que nós fomos formados do pó retornaremos, ao pó retornaremos, e o Espírito volta para Deus que o deu. Então a nossa mente, você é a alma, o corpo, a alma, que é você, pensamento, razão, é o centro, é a alma. E o espírito é exatamente a parte de Deus em nós. Entende?
O Espírito é a parte de Deus no ser humano. É o Espírito que diferencia o homem de qualquer outro na criação. De qualquer coisa na criação. O animal não tem espírito. Ele tem instinto, que é muito parecido com a alma, né? Mas não tem espírito. Deus soprou no homem. E o texto diz que quando ele sopra, sai dele, sai de Deus, e entra uma parte no homem. Entende? Lá em Adão, o primeiro homem. Então, o Espírito é que nos faz sermos, o que diz a Bíblia, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você lembra disso? Imagem e semelhança de Deus. Mas imagem por quê? Será que Deus é assim como eu, desse tamanho, como você, com olhos, com nariz, com boca, com mãos? Não. Mas pastor, a Bíblia diz que a mão de Deus, os pés de Deus, mas é uma linguagem para que a gente entenda. Não significa dizer que Deus tem essa imagem corpórea nossa. Deus é Espírito. Deus é Espírito. A gente não sabe a forma de Deus. Ele é Espírito. Ele pode ter qualquer tipo de forma. Não significa dizer que ele tenha essa forma, assim como nós. Mas quando diz imagem e semelhança, a semelhança é em quê? Exatamente no Espírito. Deus é Espírito. Ele tem um Espírito. Ele é Espírito. E nós também somos Espírito. Temos o Espírito aqui agora dentro de nós. Amém, amados? Então, o que nos assemelha a Deus é que também somos Espírito. E por termos o Espírito, nós conseguimos falar com Deus. E Deus fala conosco. Posso ouvir um amém, amados? Você entende isso? Só o homem tem essa capacidade de sentir, de poder se comunicar, ter um acesso. Por que você tem acesso ao mundo espiritual? Ao mundo espiritual, porque você é Espírito. Você pode falar com Deus. Deus pode falar contigo. Porque você é Espírito. É nisto que temos a semelhança. Isso que nos torna aí semelhantes. E a primeira bênção, o primeiro benefício, portanto, quando morrermos, o Senhor nos garante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira ao extremo, que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que o aceitar, crer nele, não pereça. Porque a vontade de Deus é que nenhum ser humano pereça. Não é o propósito de Deus que o homem pereça eternamente, mas viva eternamente. Amém, amados? Por isso Deus mandou Jesus, para que todo aquele
eterna. Diga glória a Deus. Você crê que quando morrer terá a vida eterna? Quantos creem? Como eu obtenho a vida eterna, pastor? Aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Isto lhe garante a vida eterna, é o que o texto diz. Aquele que crê que Deus enviou, né, tem a vida eterna. Ele passa da morte para a vida. Porque o homem sem Deus, o pecador, o ímpio, se ele continuar da forma que está, vivendo da forma que está, a Bíblia diz que ele está morto, que aguarda ele é a morte eterna. Olha, só de falar nisso, meu irmão, me dá um arrepio. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha que um dia meus olhos se abriram, seus olhos se abriram. Passamos lutas aqui nessa terra? Passamos. Passamos dificuldades? Passamos. Privações, situações para lá e para cá, Mas a nossa vida é muito rápida. A nossa vida é muito corrida aqui na terra. Daqui a pouco a gente está tudo partindo. Nós estamos no ano 2025. É isso? A Terra não. A Terra tem, segundo estudiosos, bilhões de anos, mas a humanidade caminha, né? Aí para o 6º milênio de Adão até hoje, segundo os estudiosos. E aí, entrando no 7º milênio, é o descanso, é a volta de Jesus. Então nós já estamos na iminência disto. Mas o que são 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos de existência dentro de uma coisa chamada eternidade? Fala para mim. A gente não passa nem pela nossa concepção, pela nossa razão. A gente não consegue compreender essa palavra eternidade, porque a gente não tem experiência disso, a gente não sabe, né? Eternidade é algo muito vago para a gente, né? Mas o que é? Que são esses anos que nós vivemos aqui na Terra, dentro de uma coisa chamada eternidade? É uma gota no oceano. Uma gota faz diferença no oceano? É um grão de areia na praia do mar. Um grãozinho de areia na praia faz alguma diferença? Isso é a minha vida, é a sua vida, a nossa existência aqui na Terra, dentro de uma coisa chamada eternidade. Você compreende isso? Então eu te pergunto, quando a gente tem essa concepção, quando a gente tem essa percepção, a gente tem que começar a viver diferente, pessoal. A não esquentar tanto como a gente esquenta com tantas coisas. A não ficar mais nessa volúpia, nessa correria, nessa, sabe? Porque o que é mais relevante? Não seria eu me preocupar com a vida eterna? É ou não é? Não é mais inteligente eu me preocupar mais com a vida eterna do que com a minha vida aqui nessa terra? Estou dizendo para você ser irresponsável, estou dizendo para você abandonar a tua vida, tua profissão, teus estudos. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que levar a vida diferente
porque nós somos filhos de Deus. Nós temos uma vida eterna que nos aguarda. E nenhum sucesso nesta vida, ela vai, justificar o fracasso de não alcançarmos a salvação. É o que a Bíblia diz: o que me importa ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, própria alma? O que importa? O que importou no final? Primeiro benefício é a vida eterna. Se você tem Jesus, se você aceitou o Filho, você saiu da morte e entrou para a vida eterna. Amém? Podem tirar o que for, o ladrão, o assaltante, pode tirar o que for, tirar até a sua vida, até a sua própria vida, aqui na terra, mas a tua vida eterna, Ele não pode tirar, ela está garantida nos céus. Diga glória a Deus. Filipenses 4:7 é a segunda bênção que eu listo aqui para você. Filipenses 4:7, daquele que é filho, daquele que é de Jesus. Ele tem isso aqui, a paz de Deus. Você tem paz. E Jesus diz: olha, eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. Porque a que o mundo dá é temporária, é passageira. A paz que eu dou, ela é duradoura. A paz que eu dou, ela é eterna. Diga glória a Deus. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, guardará o coração e a mente, nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em Deus nós temos paz. Paz, meu irmão, é uma palavra abençoada. Paz é completude, é tudo. Paz é bênção em todas as áreas. Você tem a paz de Cristo na tua vida. Quando você fala a paz do Senhor para o teu irmão, a paz de Cristo Jesus, a graça e a paz. Quando você declara a paz, você está jorrando, liberando saúde física, saúde emocional, saúde financeira, todas as áreas que são abençoadas pelo Senhor. É a paz. Essa paz que o Senhor nos concede. Diga glória a Deus. É a segunda bênção que o Senhor dá para aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, que seguem Ele. É a paz que excede todo entendimento. Amém? Salmo 46:1. Aí, outra bênção para aqueles que têm Jesus como Deus, como Senhor da sua vida. Tem proteção. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a promessa, é herdeiro das bênçãos de Deus. Deus promete: olha, eu sou contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Por onde você estiver, eu vou estar contigo à tua frente, guerreando as tuas guerras. Amém? Se andares ali pelo fogo, pisares no fogo, não vai te queimar. Se ultrapassar lá o rio, os mares, você não vai afundar. Eu te tomo pela mão direita, eu te ergo, te levanto, te coloco numa rocha segura. Diga glória a Deus, queridos. O Senhor nos garante proteção. Essa é a bênção. Amém? E Romanos 8:17, finalizando Romanos 8:17, a bênção
o benefício daqueles filhos de Deus, diz o seguinte: olha, se somos filhos, nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? A bênção de ser herdeiro. Você é herdeiro de Deus, o herdeiro de Cristo. Ou seja, todas as bênçãos do Pai e todas as próprias bênçãos do Filho, porque nós somos chamados co-herdeiros de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, diz a canção, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Cristo conquistou é para a minha vida, é para a tua vida, é direito nosso. Amém, amados? Onde são os filhos de Deus aqui nessa noite? É uma bênção ser filho de Deus. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Se mantenha, querido, querida, nessa posição. E se você ainda não aceitou, e se você tem vivido, sabe, mais ou menos, meia boca, ou meio distante, meu irmão, concentre-se, volte-se, alinhe no caminho de Deus, porque, meu amigo, minha amiga, ou você pode morrer, nós somos sujeitos a morrer, que a gente tem que estar bem, ou Jesus vai voltar e vai levar a gente não sabe como Jesus vai voltar. Então, você, nós precisamos estar o quê? Preparados, porque eu não vou perder esse barco, eu quero estar na vida eterna, morte eterna eu estou fora. Amém? Você é um privilegiado, porque ouviu o Evangelho, Jesus bateu na porta do teu coração, você o aceitou. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça em Cristo Jesus, que nada te afaste do caminho de Deus, que você siga com fé, porque Deus te promete bênçãos e vitória. E a bênção maior, eu costumo dizer o seguinte: Deus nem precisava dar mais nada para a gente, nada. Cura, libertação, prosperidade, alegria, paz, nada, não precisava dar mais nada. Só a bênção do número 1 que eu falei, a bênção da vida eterna, bastava. Concorda ou não? Ué, só eu ter a vida eterna com Ele garantida, se eu aceitar Jesus, eu vou ter a vida eterna com Ele, acabou, estava bom, não precisa mais nada. Não teria direito a mais nada, só isso estava satisfeito. Mas Deus não nos garante nos dar apenas a vida eterna. E Ele fala o seguinte: olha, eu vou abençoar vocês são filhos. Como diz a palavra de Deus em Isaías: se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se você andar no meu caminho, andar na minha presença, eu vou alegrar o teu coração, vou te abençoar nessa terra, não apenas na vida eterna, mas aqui, eu vou te abençoar aqui. Você será feliz, vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter a minha bênção, a minha proteção, eu vou te honrar, você vai ser feliz nessa terra. Diga glória a Deus. Olha que Deus maravilhoso. Como não servir esse Deus? Como não amar esse Deus? Então eu te convido, querido, nessa noite, a se colocar de pé e adorarmos esse Senhor, adorarmos esse Deus, porque Ele nos tirou, nós vamos falar sobre isso, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do amor. Amém? Antes éramos escravos, antes estávamos nas garras do diabo, mas o Senhor nos arrancou de lá. Amém? Nos tirou do lamaçal do pecado,
Estávamos cegos, longe, indignos do amor e da graça de Deus, mas Ele nos alcançou, nos amou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. E hoje nós somos uma nova criatura para a glória de Deus Pai. Antes éramos um joguete nas garras do diabo, hoje nós somos instrumentos nas mãos do Deus vivo. Diga glória a Deus. Essa é a maior revolta do diabo, meu irmão, minha irmã, porque ele me perdeu, ele te perdeu. Amém? Ele te perdeu. Ele achava que estava garantido lá com você, com ele lá no inferno. Mas o amor de Deus nos alcançou, nos tirou de lá. E eu sou de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Amém e amém. Podemos, queridos, aplaudir ao Senhor pelo dia. Glória, 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 glória a Deus. Ao único digno de receber todo o louvor e toda a adoração.